molda-me, faz segundo a tua vontade, enquanto eu espero, rendido e pode vir, irmão. Seja como tu queres, Senhor, seja como tu queres, mantém sobre o meu ser. Seja como tu queres, Senhor, seja como tu queres, tu és oleiro e eu sou o barro, molda-me e faz-me segundo a tua vontade, enquanto eu espero em ti. E com as nossas cabeças inclinadas, seja como tu queres, Senhor, seja como tu queres. Mantém sobre o meu ser o absoluto controle, porque tu és oleiro, Senhor. Molda-me e faz-me, Senhor, segundo a tua vontade. Enquanto eu espero, não seria este o desejo de cada um de nós nesta noite? Que o Senhor Deus nos molde em sua palavra. Oh Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como a sua palavra diz, grande é o mistério da piedade, Senhor. Aquele que se manifestou em carne humana foi justificado no Espírito, visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Viemos mais uma vez como paro diante de tua face, Senhor. Molda-nos, ó Deus, construa em nós o espírito de verdade, para que possamos ser testemunhas onde quer que nós possamos estar. O Espírito de Cristo possa refletir sobre as nossas vidas. Sê conosco, ó Deus, e abençoe também a mim mesmo, Senhor, neste lugar. Enquanto vou ministrar esta palavra, ó Deus, eu rogo que o poder do Espírito Santo possa tomar o controle disso. Abençoe a leitura da sua palavra e abençoe o teu povo, Senhor, e abençoe o teu servo, pastor, e abençoe os diáconos e os administradores, toda junta em geral, Senhor, os consagros para o teu reino. Unja-o com teu Espírito Santo neste momento. A ti entrego a leitura da tua palavra, entrego tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Kula machitidwe ndime ya chinomwe. E disse o sumo sacerdote: Adalewa terepa wansembe nkulu. Porventura isto
Assim, kodi idzi mterepa iyi e ele disse: ndipo iye adalewa varões e irmãos alumbwana abale e pais, ouvi. na azibaba atetekerani. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, Mulungu wa ulemerero adabwera kwa babatu Abrahamu, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Hará, ndipo iye akhala Mesopotâmia akanati kukhala ku Arabi. e disse-lhe: sai da tua terra e de entre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Adamuza choka kwa azibabako unikulatiza mbuto uyende kumbuto kumene unikulatiza. E então saiu da terra dos caldeus e habitou em Hará, Ndipo achoka dziko la kwa Kaldeu adaenda kukhala ku Harani. e dali, depois de seu pai falecer, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ndipo Era a choka terra de Egito. pamwepo Mulungu adatenga mbache adambweretsa pa dziko lino lomwe mukuchira tsapano palino. Essa foi a terra de Israel, né? Jerusalém. Khala dziko mwera dziko la Jerusalém. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, Iye akhanati kumpasa utaka nebwa thanya libodzi, mas prometeu que lhe daria a possessão dela, e depois dele a sua descendência, não tendo nele filho. tsono iye adamuza terepa kuti adampasa iye ate mpaka na wana chibodzi pomwe iye akhanati kubereka wana. E falou Deus assim, Mulungu adalewa terepa iyi que a sua descendência seria peregrina inteira alheia, kuti wana wako angadakhala wakupumphunzika mu dziko lawene, e sujeitarão a escravatura, ndipo angadadzakhazikisa mu ukapolo, e a maltratariam por 400 anos. ndipo angadadzatsautsa kupitira magole 400. Versículo 8. E deu-lhe o pacto da circuncisão, Ndipo adampasa chipangano cha mdulidwe, e gerou Isaac, o circuncidou ao oitavo adabereka dia, Isaki achimudula pa ntsiku yachinayi, e Isaac a Jacó, e a Isaac, Jacó aos Jacó, 12 patriarcas. ndipo Jacó kwa apatriarca 12. Podei-vos assentar. Khalani. Nós vimos que também gostava de ler o Efésios capítulo 4, Inembo ndaona bwino nkadafunambo ndiwerenge Efeso wachinayi, versículo 30. Talvez poderão não abrir ou vou ler. nango mungaleke kufungule pani. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Lekalo kutomesa mzimu wakuchena wa Mulungu, no qual estáis selados para o dia da vossa omwe redenção. mudatsimikizidwa mpaka mtsiku yakalomboledwe kanu. Então, Deus abençoe a todos. Mulungu asimbe mwense. Gostava de reconhecer neste momento o amado pastor por esta oportunidade. Ndikafuna kuzindikira nthawi ino abusa thangwera mpata, A nós, os pequeninos, dando-nos maifano tung'ono algo de grande autoridade neste tempo em que nós estamos a viver. ku chinthu chikulu chomwe tidamangira mutsako zino zomwe tili kuchira. Eu realmente me sinto muito pequeno neste momento. Ine tsopano ndikudziva ndine kang'onong'ono mu nthawiyo ino. Dizer que Deus abençoe a pastora Lord Mulungu asimbe abusa, e abençoe a igreja em geral. asimbemo na igreja yense pabodzi. Agora, esta noite, Tsopano usiku buno eu desejo falar sobre o selo de Deus. ndikafuna kulewa nkhani ya chitsimikizo cha Mulungu. Eu creio que é dos temas que a igreja já conhece sobre o selo de Deus. Nintayira kuti ni mfundo ibodzi ya nkhani mwa igreja nidziwa kale nkhani ya chitsimikizo cha Mulungu. O selo de Deus como sinal. Chitsimikizo cha Mulungu ni ngati chizindikiro. Sim. Porque no Efésios, aqui neste capítulo onde que nós acabamos de ler, Mu Efeso pa gawo limwelo matamala kuwerenga, ele diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. yankhula chitsimikizo cha Mulungu ni mzimu wakuchena. Agora, só para nossa própria análise aqui, So pinangopense kwa kuti tione apa, quando Abraão saiu, foi chamado por Deus ndipo Abrahamu adachoka adachemewa na Mulungu, e saiu de sua parentela. achichoka ku dziko la azibabache, E ele foi peregrinando em terras estranhas, terras alheias. iye adaenda achikapumbudzika m'madziko yawene. Deus, depois que o seu pai morreu,
mulungu pambuyo pa m'bale Deus deu um sinal a Abraão, o pacto da circuncisão. mulungu anampasa chizindikiro Deus cha mdulidwe. concedeu o pacto da circuncisão a Abraão. Mulungu anampasa chipangano cha Agora, mdulidwe Abrahamu. O pacto da circuncisão, nele também Deus lhe deu uma promessa. Chipangano cha mdulidwe chibopa khanambo lonjezo. A promessa de um filho. Lonjezo la mwana m'bodzi. É desse jeito em que quando um cristão é chamado por Deus das denominações, Telepai mkristau m'bodzi akachemeredwa na mulungu kuchokera mzipembedzo. ele tem que deixar de todas as coisas em que ele vinha fazendo, todas as coisas imundas, Iye asiye bzentse bzinthu akachita bza chidziko. e se entregar a Deus. Achidzipereka kwa mulungu. Sim, quando você se entrega a Deus através do pacto que ele fez, Iwepo kadzipereka kwa mulungu kupitira chipangano. você é dado um sinal. Iwe mbawasa chizindikiro. E a circuncisão Ndipo mdulidwe era um tipo do Espírito Santo. ukhale mtundu bodzi Tome wa isso mzimu bem. wakuchena. A circuncisão era um tipo do Espírito Santo. Mdulidwe ukhale E mtundu nós bodzi wa sabemos mzimu que wakuchena. Ife muitas tikuwa vezes tem sido feito exemplos a respeito de Abraão Kazi ser kupereka bzinthu um bzinthu representante, kwa Abrahamu, alguém que kukhala- representa a noiva. kukhala kwa kuyimirira na So, mwali. a circuncisão era um tipo do Espírito Santo. Mdulidwe ukhale mtundu wa E quando Deus wa chamou kuchena. Abraão, Ndipo mulungu achemera Abrahamu. ele lhe deu o pacto da circuncisão. Iye anampasa mdulidwe ngati E quando Que Deus bacana. chama o homem, mulungu akachemera munthu. ele espera que o homem chegue até na condição dele ter o pacto. Iye akudikira kuti munthu uyo afike pa nkhalidwe Alguém que seja qualificado de receber o pacto. munthu akhala wakonzeka wakutambira chipanganocho. Alguém que tenha uma qualificação até que ele seja circuncidado e dado o sinal de Deus. Munthu akukhala na chikhalidwe chakufikira pa mtsentsera wakutambira mdulidweyo. Agora, vamos com calma um pouco. Tsopano mbatende pang'ono-pang'ono. Não pretendo gritar muito assim. Ndimafere kuwa kwenekwene. Diríamos que é um pouco de análise da coisa. Ndingakaye pang'ono kupima pang'ono chinthucho ka chinthucho. Ndipo nesta mensagem, que é o Espírito Santo. mensagem nchiyani mzimu wakuchena. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo Ife ndizoti mzimu wakuchena é algo fundamental para o povo nestes dias em que nós estamos a viver. kwenekwene kwa mbumba munthu azino umefati tiri kuchira. É disso que nós vamos falar um pouco nesse momento. Msobzo mziladu nthawi ino. A partir do versículo 22. Kuyambira pa mfundo makumi mawiri na Sobre ziwiri. esta parte, desejamos nos aproximar do tema, Kumbali mwe tifuna kufendera nsolo wa nkhani. o qual eu penso que é um tema sobressalente. Bandi kumbuka kuti ni nsolo wa nkhani ukulu O kwenekwene. que é o Espírito Santo? Nchiyani Que mzimu ele wakuchena. é. Nchiyacho mwiye Agora, a ndiye. razão pela qual tenho tomado este tema é Sabato ora, muzani batengera nsolo mwangu wa desta nkhani umweyi. maneira, Musamba umweyi. é porque não pode vir a receber o Espírito Santo Kaulunga bweuza lambira mzimu a menos que wakuchena. você saiba o que ele é. Mphambo iwepo kadziwa E ndiwo você não nchiyani. pode recebê-lo. Iwepo ngautambire Se lini. você sabe o que ele é, Iwepo kadziwa a nchiyani menos mwiye que ndiye. você creia que ele é dado a você, Mphambo iwe kakhulira kuti ele é a parte, ele é para você. iye iwe Logo, kwako iwepo. você não pode saber Iwepo ngadziwe lini. se você o tem ou não, Kuti iwepo nawo one. a menos que você saiba que resultados ele traz. Mphambo iwepo kadziwa phindu liponi mwe mbweresa. Assim sendo, Kukhala se telepoyo. você sabe o que ele é Ukadziwepo E para que ele é. Iye adabwereranyi. e que ações produz quando chega, Iye ambachita chiyani então akabwera. você saberá quando Iwepo nzadziwa houver lini. recebido, está vendo? Ukadza utambira Vê? ona. Esta é uma conclusão da nossa coisa aqui. Ukunkhumazira kwa chinthu chathu. O profeta diz aqui no parágrafo 28. Profeta ankulu apa pa ndime makumi mawiri. Deus na- fez um pacto na com 16. Abraão, Mulungu achita chipangano depois na que ele Abrahamu. foi chamado. Pambuyo pa iye E este kuchemeredwa. chamamento é um tipo de chamado do crente hoje. Mcheme umweni E wakutengana chamou na Abraão. mchemo E anachemera Abraão Abrahamu. saiu de seu país. Abrahamu achoka mdziko lake. Foi a uma terra estranha. Adaenda kudziko la wene. Este é um povo estranho. Imweni mbumba E ya este foi a kunja. tipo que
quando Deus chama um homem mtundu mwe mulungu akachemera munthu mmodzi para que deixe sua impiedade kuti e se arrependa de seus pecados, kuti atembenuke chimo lake, ele desliga o grupo no qual se encontra iye ambapfuudza pagolo para viver em um novo grupo. kuti iye akachire na Este é um novo tipo de gente. Então, Deus encontrou Abraão fiel à promessa que Deus wakubvera malonje lhe havia dado yomwe Mulungu akhadampasa de que teria um filho kuti angakhala na e de que mwana através desse filho seria bendito toda a terra. kupitirira mwana omweyo dziko lense lapansi ngarasimbidwa. Então Deus confirmou sua fé, Mulungu atsimikiza dando-lhe chikhulupiriro um chake sinal. kumpasa E chizindikiro. este foi o sinal da circuncisão. Omwe chakhala chizindikiro cha Este é mdulidwe. um tipo do Espírito Santo hoje. Umwene mtundu mtimu mtundu Agora, wanziko kuchena lero. se vocês forem ver em Atos capítulo 7, versículo, a partir do versículo 51, Mwe mukati muone Atos Este- capítulo 7 versículo Estevão, quando se encontrou com o povo naquele tempo, Estevano quando, akakupana na quando ele estava se deparando com o povo, ndipo iye ele disse, incircuncisos de coração e lábio, iye akhalatu vós que resististe ao Espírito Santo. imwepo mbaumirira ku Sim. mzimu wakuchena. O Espírito Santo para nós é selado por via do nosso coração. Mzimu Já wakuchena não- ukapasa kupitirira Já não é mais o tempo em que Abraão estava a viver, nthawi imwe Abrahamu em que akhachira era a circuncisão da carne. imwe khalidwe Mas wa agora é a circuncisão do Espírito. Tem que ser o Espírito do Espírito Santo viver e habitar no corpo humano. E quando o Espírito Santo habita no corpo humano, ele lhe dá o sentido de todas as coisas. Assim agora, como estava a falar o pastor aqui, estes homens que têm vindo falando dessas coisas que não dizem respeito à palavra de Deus, é porque eles literalmente não têm o Espírito Santo. Eles não foram cheios do Espírito Santo. Se você não quer se encontrar em problema, nos é necessário que você receba o Espírito Santo nesses dias e se distancie das coisas deste mundo. Porque todo aquele que professa o nome do Senhor tem que se distanciar das coisas desta vida. Agora, como que o Espírito Santo que vem da parte de Abraão é chegado até nós nesses dias? O Espírito Santo é dado a nós através de Cristo. Cristo é o Espírito Santo para nós nesses dias em que nós estamos a viver. Isso que nos diz respeito. O que é o Espírito Santo? Porque se você quer ter o Espírito Santo ou receber o batismo do Espírito Santo, você tem que conhecer o que é o Espírito Santo. Eu estava conversando um pouco com meu jovem lá em casa, jovem estando. E eu lhe dei uma pergunta sobre o que é o Espírito Santo. Ele começou a falar várias coisas, que o Espírito Santo é vida, e o Espírito Santo. Eu queria que ele fosse direto ao assunto. Porque o Espírito Santo é Cristo em nós. Cristo, a vida de Deus morando dentro de nossas vidas. Se Cristo, a vida de Deus, mora em nós, a vida de Deus nos distancia de todas as coisas imundas. Porque se nós continuarmos com as coisas do mundo, nós entristecemos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo fica triste, automaticamente você pode perder a sua posição como um cristão. Agora, isso é muito essencial para nós nesses dias em que nós estamos a viver. Porque em Gálatas capítulo 3, versículo 29, a Bíblia diz que se somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão. Abraão, a genealogia faz parte de Cristo. Porque nós somos os gentios, os de fora. O Espírito Santo, quando foi renegado pelo povo naqueles dias do passado, o Espírito Santo foi dirigido para nós. E Paulo houve um tempo que ele parou e disse: como vós rejeitaste o Espírito Santo, assim o Senhor não o mandou para que fôssemos testemunhas disto. Então,
tome isto como base de introdução. O que é o Espírito Santo? azikisa zokhala ngati chiyambiso cha chiyani cha mzimu wakuchena. Não sei se vou entrar em meu... Penu nimpita nkhani mweyi penu. Eu acho que está um pouco difícil aqui. Zikunesa pang'ono. Uma grande pressão. Kupanikiwa kwenekwene. Vamos nisto então. Patendeni mwibzi ndipo. O profeta aqui fala um pouco, versículo 49. Pa ndime makumanai na zipemba. E eu costumava trabalhar na estrada de ferro. Ine ndikhapata basa munjanje. Aqui com Waris Wabler. Na Waterbury. na Waterbury. E nós íamos carregando o vagão. Ifati kaenda katakula vagão. Meu irmão Doc, Mbalo wangu Doc, de pé ali atrás, wakuima mbuyomo. ajudava a carregar esses vagões. Akathandiza kutakula Como um vagão estava sendo carregado, Ningalikali vagão bote ele vai através do vagão yambaenda kupita mvagão. e o inspetor, ele mesmo, o inspetor, Ndiye iye chaiye mumbanu se ele encontra alguma coisa solta em algum lugar, nyakulindira akaona chinthu chibodzi chilipo khabudo pa de modo que possa cair e quebrar, pakuti chingagwe ou qualquer coisa que possa ser destruída, o chinthu checho chingapfudzika. ele não sela Iye akhatsimikizira aquele lini vagão vagão imweyo até que ele esteja completamente ajustado, mpaka iye kamangidwa bwinobwino, até que esteja bem acondicionado, mpaka tepe yakonzewa então bwinobwino em ordem, ali mndondomeko. que é o momento da viagem, Ndikadzafika ndiyo nthawi ya ulendo para que aquilo não danifique o produto que vai para dentro. kuti dzobzirezireke kudzonga. Isto é importante. Domtha kufunikira. Não encontramos muitos selos hoje agora. Timbaona bziri wanthu Agora. abuda ntsiku za lero. Quando este homem que para ali, ele que controla os vagões que estão ali. Umweyo kapatacho wakhaima pamwepo kulira E eu posso tomar isto aqui como a vida de cada cristão nesses dias. Bani ngatenge dobzi ngati mowa nkristau ntsiku za lero. Quando você se encontra no sentido em que você não está na condição de ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando que uma pessoa não está na condição de ser selado pelo Espírito Santo de Deus? Quando a pessoa vive ainda em iniquidade das coisas deste mundo, ele não é selado pelo Espírito Santo de Deus. Até que ele ponha a sua vida em ordem. Alguém que diz que tem o Espírito Santo e bebe e fuma e corrompe o seu corpo, este de jeito nenhum tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a vida de Cristo quando está no homem, a vida de Deus como Cristo viveu na terra. Agora, o profeta diz que eu não vos prometo algo fácil em cada coisa. Veja só como que Cristo padeceu na terra quando ele estava aqui. Como que o Espírito Santo, ele quando esteve na terra, ele tinha que padecer muito sofrimento, nudez e fome. Mas ele vinha com o objetivo de pregar o Evangelho para todas as nações. Quando o Espírito de Deus habita no coração de um homem, o Espírito de Deus quando está no homem, qual é a razão, qual é o objetivo fundamental que o Espírito Santo nos traz? Por que o Espírito Santo vem para habitar na igreja hoje? Por que o Espírito Santo vem para habitar no homem? É para continuar com as obras de Cristo. É testificar o Evangelho para todas as nações. Fazer com que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. Se você tem o Espírito Santo, e uma das vindicações de que você tem o Espírito Santo, você terá desejo pelas almas. Eu não vejo alguém que diz que tem o Espírito Santo e quando não testifica a palavra de Deus, quando não mede, quando não fala sobre a palavra de Deus. Talvez você se encontre na sua escola e você não fala sobre a palavra de Deus na sua escola.
Este pode ser um sinal muito terrível. E hoje nós estamos aqui, atentamente nós como povo de Deus, é para juntarmos o que está perdido. Talvez o seu fogo tenha saído de você. Talvez o fogo tenha acabado. Uma das coisas que temos notado entre nós, os irmãos aqui ao nosso redor, quando as pessoas fazem parte deste avivamento aqui nesses dias, as pessoas têm um fogo que eles trazem consigo. Porém, elas começam a ler e orar e jejuar e estar mais no sentido do Espírito Santo. Isso que deveríamos fazer nesses dias. Agora, quem disse para parar? Não pare, não tenha ordem de parar. Porém, as pessoas têm parado de fazer o que é certo. As pessoas têm se distanciado. Talvez você tenha deixado o Espírito Santo do lado e tenha começado a trilhar sozinho. Porque é bem provável que você possa deixar o Espírito Santo do lado. Porque se você comete iniquidade e vive iniquidade, não pense que o Espírito Santo ainda está em você. O Espírito Santo é como uma pomba. Ele acomoda num lugar através de uma natureza de uma pessoa. Então, se você ainda tem uma natureza satânica e maligna, eu duvido muito que você tenha o Espírito Santo nesses dias. Não é verdade isso, igreja do Deus vivo? Isto é pura verdade. Esta é uma advertência solene para esses dias em que nós estamos a ver. É hora da igreja estar selada com o Espírito Santo. A igreja tem que ser selada pelo poder do Espírito Santo. E quando ela é selada, todas as coisas se tornam secundárias ao redor de nós. Porque se você não é selado, você está a passar em uma grande dificuldade em que você pode morrer pelas suas próprias dificuldades. Então, é neste sentido que nós temos que ver as coisas no canal em que o Espírito Santo traz para o povo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal. O Espírito Santo é o pacto. O Espírito Santo é o consolador. Quando o Espírito Santo habita no coração humano, ele vem para consolar o homem. Porque quando alguém tem o Espírito Santo, ele não andará titubeando procurando de uma coisa nova. Porque assim diz a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o Espírito Santo, quando habita no coração humano, o Espírito Santo guia o homem a toda a verdade da palavra de Deus. Um homem que tem o Espírito Santo e é selado pelo grande selo, o poder do Espírito Santo, ele não se ajunta pelas coisas das concupiscências dessa geração. Então, vamos só ver aqui. No livro de João, capítulo 14, versículo 10. João 14, 10. João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao mesmo, por causa das mesmas obras. Versículo 12, veja, para o que o Espírito Santo é enviado. Porque quando o Espírito Santo habita no coração de um homem, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Vamos saltar para o versículo 23. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos
e viremos para ele, tinzabwera kuna e iye faremos nele morada. tinzachita mwiye nyumba Quem me não ama não guarda as minhas palavras. alibe inanifunda vasoke Ora, mafala a yangu palavra que eu vos digo fama ndikukuuzani não é minha, ndangulini mas do meu Pai que me enviou. tsono la babangu Tenho-vos dito isto, pakuwauza estando izi, convosco. kukhala nawo Mas pamodzi. aquele Consolador, Mazule o nyamalizi, Espírito Santo, mzimu que o wakuchena Pai enviará em meu nome, koma baba nzanu este kukuuzani. vos ensinará todas as coisas Mwana nzakumuzani e vos, zinthu e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. nzakumuzani zense manda kuuzani Agora, este era o momento em que Jesus estava a se encontrar no meio dos seus discípulos. mwekha nthamo Yesu akagumanika pakati pa apfunzi wace Ele tinha falado do Consolador que há de vir. iye akhalala nkhani ya nyamalizo Ele obrigou com que os seus discípulos fossem até o templo ou no lugar destes iye adachitira apfunzi ace mpaka afike pambuto ibodzi para ngati imeyi, esperar a descida do Espírito Santo. kuti adikire Por- kubuluka kwa mzimu O wakuchena Consolador, que era o próprio Espírito Santo que estava ali naquele mesmo lugar, sabu anyamalizo mukhale mzimu wakuchena makhale pambuto ibodziyo ele não tinha que estar dentro deles, iye angalakhalali mkati mwawo porque estava ali naquele mesmo lugar. sabu iye akhali pambuto yomweyo Este era Jesus Cristo. omwe akhali Mas Yesu quando Khristu. ele foi para o Pai, ndipo iye adayenda kwa baba após eles terem saído e terem estado naquele lugar onde eles receberam o dom do Espírito pambuyo Santo, pa iwo kuchoka kuyenda pambuto yomwe atambira mphatso ya mzimu wakuchena é quando o Espírito Santo desceu sobre eles. ndipo mzimu wakuchena udabulukira iwo Agora, uma das coisas que nós temos que ver aqui, tsapano chinthu chimodzi mwefate kuti tione pano quando o Espírito Santo desceu, isto foi em Atos capítulo 2, mzimu wakuchena ndipo versículo 8, udabuluka se a kukhale memória não me falha. machitidwe pa zigawo ziwiri O Espírito Santo desceu e Sim, fez um sopro no meio deles. mzimu wakuchena udabuluka ndipo udachita mphepo E quando o Espírito Santo assoprou isto no meio deles, ndipo mzimu wakuchena udakhupha udachita mphuye pa e fez como que um vento veemente. udachite Não, ngati chonse cha mphamvu não era um vento veemente, mas era como que um vento veemente. Que o Espírito Santo começou a soprar em lugar. ndipo mzimu wakuchena E udayamba quando kudzala isto pambuyo. aconteceu, os homens começaram a falar em línguas. ndipo bzomwe bzachitika Oh. adayamba kulala m'malilime Não em língua, mas em outros idiomas. zikuti malimi tsono O Espírito Santo, ele começou a descer como em pequenas partículas, assim, desse jeito. Em partículas de língua, isto. Então, quando o Espírito Santo desceu ndipo zina wakuchena e udabuluka habitou no coração de cada homem, uchikhala mtima mwa munthu aliyense e após ter o Espírito Santo descido e ter habitado no coração dos homens, pambuyo pa mzimu wakuchena ubuluka kukhala mitima yawo eles foram vistos a falar outros idiomas. ndipo adayamba kulalewa malilime E quando eles estavam ali a falar os outros idiomas naquele momento, kulalewa malilime ya então algumas pessoas pensaram que eles estavam equivocadas, porque elas falavam gaguejando assim, desse jeito. yakhalewa ngati minango pense Então, alguns começaram a perguntar, anango adayamba kubvunza e Pedro, naquele momento, ele levantou-se petro nthemwe iye adalamuka e disse: varões, irmãos, o que vos turba? achiti abale nchani munachothupo Isto é aquilo de que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 8. na profeta Joel capítulo Nos 2. últimos dias acontecerá que Deus derramará o seu Espírito Santo zakumalizira mzachitika mulungu adzadzoza mzimu sobre wake toda a carne, kwa e thupi vossos lilene. filhos, vossas filhas Ana profetizarão, wanu wachimuna na wachikazi anzaprofetizali e os vossos velhos terão sonhos. ndipo nkhalamba zanu zinzalota Então, isto é o que foi dito. itu tidalewedwa O Espírito Santo, quando desceu naquele povo, mzimu wakuchena udabuluka pa mbumba ile eles foram dados uma outra convicção a respeito de qualquer coisa, Iwo adapasiwa da palavra de tsimikizo Deus. nako kumbali ya fala mulungu Porque nós notamos que antes disso, Pedro, ele vinha cortando orelha e era um homem medroso. Ya, No perwona meio apa das pessoas. mulu dopsi kana So, kuchitika dona quando o pesa, Espírito kapata Santo mafuta desceu, karibu mphamvu. aquilo selou todas as coisas Dopsi atsimikiza e que mbingu deu zense. força. Zapasa mphamvu Talvez hoje, neste momento, você esteja se encontrando em um sentido deste. pinango nthawi zonse pinango yepo Você tenha sido enchido por repressão de problemas na sua vida. adzaziwa na mphicha pa moyo wako Tenta fazer um levantamento de sua vida. yedza kuchita kala Talvez pakati esse pa moyo seja o wako. motivo, o problema seja, talvez, de você não ter recebido o Espírito Santo. Pinango ngakhale mphicha kuti yepo Porque quando o Espírito Santo habita no homem,
kama mzimu ochera kukhala munthu Ele mmodzi guia o homem em toda a verdade da palavra de iye Deus. katsogolera munthu mochadije ntsai Porque chafala mulungu você não espera de ser o exemplo para o mundo sem que você tenha o Espírito Santo. iye peleka ndike chitsanzo cha dziko Se você quer ser um exemplo para o mundo, iwepo chitsanzo cha você tem que se humilhar e se subjugar perante o Espírito Santo e aceitar a Deus como seu Salvador pessoal. O Espírito Santo hoje, nesses dias, vem para isto, igreja. Só quando veio na justificação o Espírito Santo, eles receberam um entusiasmo, uma força dentro deles. Isto foi Lutero, ele estava prestes próximo a isso. Veio Wesley como a santificação naqueles tempos. E veio o Pentecoste. No tempo do Pentecoste, as pessoas falavam em língua. Por isso que até agora os nossos irmãos pentecostes ainda estão equivocados no assunto que diz respeito, dizendo que o Espírito Santo, se você teve a evidência de ter o Espírito Santo é falar em língua. Mas o profeta discordou com isto autenticamente. A evidência de ter o Espírito Santo é quando a sua vida é digna do Evangelho. Quando você vive por todo o Evangelho e anda na justiça da palavra de Deus. Então, você diz ter o Espírito Santo, ainda insulta as pessoas, ainda fuma, está sintonizado na televisão e várias coisas deste mundo. Isto não seria certo. Se você tem o Espírito Santo, você está a entristecer o Espírito Santo na sua vida. Na mensagem Conferência com Deus, mensagem msonkhano na Mulungu, ujirana na Mulungu. Conferência com Deus, parágrafo 93. Como nosso irmão aqui é uma cadeira de roda, como talvez você sentado aí com câncer, ou com problema cardíaco, ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento, o inimigo o parou. Ele o fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcance. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. O que quer que seja, você ainda tem um privilégio de ter uma conferência com Deus neste momento. Conversemos sobre o assunto com Ele. Façamos alguma coisa acerca disso. Não importa o que o inimigo seja. Ele nunca é demasiado grande para o nosso Deus. Necessitamos de uma conferência hoje. Talvez você tenha chegado até um nível em que você tenha estado em bebida. Talvez você tenha vendido seus recursos humanos. Talvez você tenha perdido toda a confiança diante de Deus e tenha se sentido culpado. Talvez haja um pecado que o levará diretamente para o inferno nesta noite. Talvez você não tenha estado naquela atmosfera em que você desejava estar antes. Mas o que quer que seja, Deus ainda tem o direito. Você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Este seria o tempo de nós fazermos uma conferência com Deus. Afastar-nos das coisas deste mundo. Apegar-nos a Deus no Espírito e na verdade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e na verdade. Então, esse seria o tempo de nós procurarmos adorar a Deus no Espírito e na verdade. E termos a santificação. Vejamos só as 10 virgens no livro de Mateus, capítulo 25. Todas eram puras. E pura quer dizer santa. Todas elas eram santas. Talvez você esteja aqui nessa igreja
pinango abwera pano pa e igreja você se apresente de uma maneira decente, iwepo e vista como um irmão e vista como uma irmã, kuoneka ningati e se comporte de uma boa maneira. Esse não é o fim da coisa. Você tem que sair deste patamar e seguir outro passo. O passo da recepção do poder do Espírito Santo. Porque nós vimos que aquelas 5 virgens nécias, elas não tinham azeite consigo. Azeite nestes dias em que nós estamos a ver, olá, azeite vem representando o Espírito Santo. Então, aquelas virgens nécias, elas não tinham azeite. Porém, as virgens prudentes, elas tinham o Espírito Santo, o azeite de Deus. Só quando aquela outra 5 virgens nécias, quando estavam ali naquele momento, quando chegou a hora da meia-noite, quando ouviu-se a voz, o clamor da voz, só aquelas outras foram indo diretamente, ouviram a voz e seguiram a voz que estava a lhe chamar. Porque elas tinham o azeite de Deus. Mas aquelas outras 5 virgens nécias, elas não tinham o azeite de Deus. E elas não entraram na festa das bodas. Agora nós podemos parar através disso e nós vermos que quão importante é o Espírito Santo. Pode ser que eu não ponha isso de uma boa maneira desta noite. Nunca fiz tal coisa disso, né? Sim. Essas 10 virgens, quando se encontraram ali naquele momento, as 5 delas começaram a falar para os outros que dai-nos do vosso azeite também. Mas elas não o deram a eles. Porque era um tempo decisivo que tinha chegado naquele momento. Então, chegará um tempo em que a igreja estará num tempo decisivo. E quando chegar a este tempo decisivo, Cristo, ele sairá do trono da intercessão. Ele não será mais um mediador para o povo. E após ele ter saído de lá, ninguém mais terá o direito de pedir e buscar pelo poder do Espírito Santo. Então, se você falha de receber o Espírito Santo agora, no dia em que nós estamos a viver, você será decapturado ou alguma coisa dessa natureza poderá vir a acontecer consigo. Porque se você não recebe o Espírito Santo agora, quando chegar a hora em que o povo estará nas pegas das coisas, porque chegará um tempo de problema para este mundo, em que a mentira será tão forte para essa geração. E quando a mentira vir a ser forte para esta geração, e as escuridões estarão muito densas, e as pessoas procurarão pela salvação e não o acharão. Isto foi o que disse Daniel no passado, que o povo buscarão pela salvação e não vão achar a salvação. Esse será um tempo decisivo. Se vocês forem ler no livro de Ezequiel capítulo 9, chegou um tempo decisivo em que o homem do tinteiro na mão, ele tinha que passar a pôr o sinal aos homens nas testas. Então, aos homens nas testas, aqueles homens que gemem e suspiram
por causa do pecado What- que se what- comete que se cometia naquela geração. wanthu adakhiwa zindikiro mbale wanthu amakhatetemera thangwera Veja bem, se este homem de tinteiro hoje estivesse aqui neste momento, neste tabernáculo, à luz do entardecer, aquele selaria neste momento de pessoas que gemem e suspiram por causa do pecado que se comete nessa geração. Mas não é isto que nós estamos a ver no meio do nosso povo. O nosso povo quer ainda se ajuntar ao pecado, quer ainda coabitar e fazer coisas com o pecado, viver ainda no pecado. Enquanto que o homem do tinteiro está passando nesse momento. pomwe mwamuna wa mtoto akupita nthawi ino. So, lá no Velho Testamento, ele passou e foi selar as testas das pessoas com o sinal. Ele foi pondo o sinal nas testas das pessoas. E as pessoas foram recebendo o sinal. E depois que ele terminou de ter dado o sinal às pessoas, ele saiu daquele lugar e voltou para aqueles outros homens e disse para os homens que tinham as armas destruidoras na mão: agora é o tempo de entrar e ir terminar com todos os que têm os que não têm o sinal de testa nas suas. Veja só qual era a condição do povo naquele tempo. Então, esse deveria ser um tempo muito decisivo para aqueles. E o profeta Ezequiel foi levado para o alto. Ele teve uma visão a respeito dessa coisa. E o que isto levou aos sentidos? Isso foi se manifestar em Jerusalém no tempo do fim. Os homens negaram ao Senhor Jesus Cristo naqueles dias em que eles estavam vivendo. Quando eles negligenciaram ao Senhor Jesus Cristo, e eles o viram como um homem simples apenas naquele lugar. E até que ele parou e começou a chorar e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te acosturar como uma galinha toma os seus figuinhos, mas tu não o quiseste. E Jerusalém negligenciou aquela coisa, negligenciaram receber a Cristo. E Ezequiel tinha profetizado a respeito disso, que deveria acontecer. So, após ter chegado aquele tempo, eles foram sitiados com o general Tito. Isto foi nos anos 96 depois de Cristo. O general Tito sitiou Jerusalém. E eles ficaram por 6 meses sem comida e sem nada, até que chegou-se a um ponto em que eles comiam os seus próprios filhos. Isso foi a condição do pecado. Isso era para os judeus naqueles dias em que eles estavam. Jerusalém foi sitiado e não havia nenhum lugar. Aqueles mesmos homens que se mostravam como sacerdotes de Deus estavam a intrigar com o Senhor Jesus Cristo. Foram os mesmos homens que começaram a correr e foram ao templo pedindo misericórdia. Porém, a misericórdia tinha sido livrada do povo. O povo já não tinha mais misericórdia naquelas alturas. A misericórdia somente estava naqueles que tinham recebido a Jesus Cristo. Veja só, e após isso ter acontecido, os homens, eles chegaram a se entregar. Eles se entregaram. E general Tito matou mulheres, homens e virgens, e todas as pessoas foram mortas naquele momento. Isto foi a condição do pecado naquele tempo. Isto era Deus mostrando
para o povo. mwe akhali mulungu kulatiza Porque mbumba naquele tempo ele trabalhou com os judeus. ile iye laphalapasa na judeu Isto era Deus mostrando para esta geração khali mulungu kulatiza que se chegará um tempo em que se eles negarem a Cristo como seu Salvador, nthawi wakalamba Khristu ngati este mpulumutsi wawo. tempo virá chegar. nthawi imwe Agora, vejamos só uma coisa que estava para acontecer. mbatione chinthu chikafuna chitike No livro do declínio da Primeira Guerra Mundial, mu nthawi ya nkhondo ikulu ya pansi pense Deus tinha programado para destruir todo este mundo ao redor. mulungu akhala atala kuti apfudze dziko letsene lino Não sei se serei capaz de ler isto. nzembe ndikwanisa kudziwerenga izi Estava programado para destruir o mundo naqueles dias. zikhala talidwa kuti apfudze dziko nthawi zozire Ele foi parado. iye adayimisidwa. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 7. mbatione apa Apocalipse capítulo 7 E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, pambuyo pa zinthu zobzi ndidaona angelo anayi retendo os quatro ventos da terra. kuphata Ventos zonse nos zinayi. remetem guerras que estavam para acontecer, tsapano chonzi ni nkhondo zikhafuna zichitike para que nenhum vento soprasse sobre a terra, kuti chileke kuoneka chonzi chibodzi nem sobre o mar, nem sobre a árvore ne pa alguma. muti ne pa nyanja. E vi um outro anjo que subiu da banda do sol, da banda do sol, nascente, kumabvera e que dzuwa tinha o selo de Deus, makhala tsimikizo cha e mulungu clamou com grande voz adapfula aos quatro anjos, kwa angelo a anayi quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, omwe adapasiwa mphamvu ya kupfudza e dziko dizendo: lapansi na não nyanja danifiqueis a terra, lekani kupfudza dziko lapansi nem o mar, ne nem nyanja as árvores, ne miti nem até que tenhamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. chizindikiro akapolo wa mulungu wathu. Nós vimos que Israel é tomado como um servo de Deus. tapati kuona israeli ambatengani ngati kapolo wa mulungu. Então, esses foram aquelas pessoas que se dispersaram no tempo em que tinham aqueles homens, os ditadores, Martin Hitler, Wanthu akhala Ataxerxes, mwamba, assim por tamasiwa diante. anthu aimwe ile amwa mphanda zikulu za nkhondo gulu Então, era um momento decisivo em que os quatro ventos estavam para assolar a terra. ikhale nthawi yakuti bzombe bzinayi kapa zifike pa dziko lapansi. Porém, ouviu-se uma voz que barrou isto, disse para não selar, para não assolar, imani porque havia algumas pessoas que não estão ainda seladas. sapa pakhana wanthu pakhala tsimikizidwa. Isto é, alguns judeus que ainda não estão selados. E ouviu o número dos assinalados. gulu E eram 144 mil assinalados akhale de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad, wagadi assim por diante. tilibayo kuenda kutsogolo. E depois destas coisas, pambuyo pa bzinthu bzimwebzi eis aqui uma multidão grande mesmo, taona gulu likulu a quem ninguém podia contar, lumwe palibe angati aliwerenga de todas as nações e tribos e povos e línguas na mbumba nakala alewedwe que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, akhali patsogolo pa trajados vestes brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: akhafula mafala achimbali salvação ao nosso Deus, chipulumutso kwa que Mulungu está wathu, sentado no trono, palakhala e ao pampando Cordeiro, na kwabira e todos os anjos estavam ao redor do trono, na ngelo etsani makhambepete e os anciões dos quatro animais, na ansiyawo bzilombo e bzinayi prostraram-se diante do trono bakagwa sobre os seus rostos e adoraram a Deus. akampemba Mulungu. Veja se isso não soa como uma canção, Poona dizendo: ngati amém, louvor, glória, Poona pene zingoma ngati sabedoria, ação de graça, e honra e poder, uko na ulemerero força ao nosso Deus kwa para Mungu wathu, todo sempre. kwa nthawi Amém. yenseni, amen. E um dos anciões me falou, dizendo, perguntou a João: avuza João. estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? Amwala brazina E de mbali onde vieram? achokera kuponi. Ele conhecia os 144 mil, aqueles homens que tinham entrado. Iye akadziwa amwali João conhecia as outras pessoas ao redor.
Mas ele não pôde conhecer a estes homens que estavam a cantar aqui. Estava a louvar a Deus nesse sentido. E ele disse, quem são estes? Vejam qual foi a resposta de João. E eu disse, Senhor, tu sabes. João quis dizer, não sabe. O profeta diz assim, que João quis dizer que não sabe disso. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas mãos, com a sua sombra. O profeta diz que estes que estão sentados diante do trono de Deus e servem a Deus, esta é a noiva gentia. A noiva gentia estará lá diante de Cristo. Só há uma coisa que nós temos que notar aqui. Os judeus, eles não estarão logo lá dentro no palácio. É a igreja gentia que estará logo lá dentro no palácio a servir o noivo. Porque o profeta disse assim, ele estava fazendo um exemplo sobre ele, disse que minha esposa, ela serve-me em casa, isto. Então, isso será da mesma maneira. A noiva de Cristo, ela vai servir a Cristo lá dentro, no palácio. E os judeus, que são os servos de Deus, conforme nós vimos, eles virão de todas as tribos, trazendo os seus bens para este reino que vai se escalar. Mas para isto, este reino que vai se escalar na terra, é dado àqueles que receberam o poder do Espírito Santo. Agora, depois que um homem recebe o Espírito Santo, ele não tem que parar. Muitos homens têm se estagnado neste sentido. Após ter recebido o Espírito Santo, elas já não lê mais, elas já não oram, elas já não têm uma vida espiritual. Só o fato de você pertencer a esta igreja aqui, isso não lhe diz respeito de que você tem o Espírito Santo. Quando alguém recebe o Espírito Santo, não é o fim da jornada. Nós ainda temos que prosseguir. Nós ainda temos que representar a Cristo na terra com o Espírito Santo que foi dado. O Espírito Santo nos guiará. Então, receio dizer isso. Algumas pessoas, elas entristecem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é alimentado através da palavra de Deus. O alimento do Espírito Santo é a palavra de Deus. E se você não permite com que a sua alma se beneficie da palavra de Deus, ouvir a pregação aqui na igreja não basta apenas. Você tem que buscar a Deus sozinho, esforçar-se, ler as mensagens e ter a fé para o arrebatamento. Enoque não andou na igreja, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você tem que andar com Deus. Se você andar com Deus, as coisas deste mundo não terão impacto para você, porque você não terá o sentido das coisas deste mundo, ver as coisas deste mundo como que elas são, porque você tem recebido o Espírito Santo e tem ignorado as coisas deste mundo. Você tendo o Espírito Santo, será que você pode cair em pecado? Você tendo o Espírito Santo, você pode mentir? Você tendo o Espírito Santo, você pode fumar? Isso depende da condição em que você se encontra. Porque o Espírito Santo é como um botão que está dentro de nós. Você tem que sustentar o Espírito Santo dentro de você. Vejam só, assim como os outros irmãos que estavam aqui no púlpito, eles disseram que o profeta também disse isso. E Rebeca, se a memória não me falha, ela sustentou
aqueles camelos, ela deu água àqueles camelos. É isto que o povo de Deus tem que fazer nesses dias. Nós devemos alimentar o Espírito Santo. Nós devemos viver pela palavra de Deus. E o Espírito Santo se alegrará disso. Porque Deus nos vê diante do céu. E se nós cometemos qualquer infratura de pecado e vivemos em iniquidade e andamos nas trevas do pecado e confessamos ser cristão, nós estamos a enganar a nós mesmos. Você estará a enganar a você mesmo, vivendo no pecado e dizendo que você é um cristão. Quando você se encontra num pecado, alguém que tenha o Espírito Santo nunca se achará satisfeito com o pecado. Ele sempre é obrigado a confessar o seu pecado. E se você não confessa o seu pecado diante de Deus, e você ainda continua com o seu pecado, isto vai te corroer. E o Espírito Santo será impedido de estar dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é a paciência. O Espírito Santo é tranquilidade. É tudo o que o crente precisa nestes dias em que nós estamos a viver. É o Espírito Santo que nos dá direito à caminhada para o reino dos céus. Nós deveríamos estar com verdadeira convicção dentro de nós se realmente temos o Espírito Santo ou não. Porque alguém pode manufaturar uma vida dentro dele e pensar que tem o Espírito Santo. Esta não deveria ser a hora de brincar como o povo de Deus. Este deveria ser um tempo de começarmos a beliscar nossas vidas em oração. Nós devemos beliscar as nossas vidas em oração. Porque se o Espírito Santo habita em nós, Ele fará as mesmas obras que Ele fez lá no passado. E se o Espírito Santo não faz nada na sua vida, e se você não fala em língua, não profetiza, não testifica, não vive pela palavra de Deus, eu receio dizer isso se você tem a evidência do Espírito Santo ou não. Você deve beliscar a sua vida em oração. Esforçar a sua vida em oração. E santificar a você mesmo. Porque você pode estar aqui fazendo aquilo que é certo, e você estando errado diante de Deus. Você tem que se acertar. E quando você está certo e tem a vindicação da presença de Deus em você, você terá o direito, a capacidade de conseguir discernir as coisas deste mundo. Graças a Deus. Fiquemos de pé. Com as nossas cabeças inclinadas, olhos fechados. Esse não seria o desejo de cada um de nós neste momento? Talvez você tenha se encontrado em várias coisas deste mundo, em pecado, e tenha saído da presença de Deus. Não seria este momento de você chamar a presença do poder do Espírito Santo? Enquanto o irmão David nos toca mais perto, quero estar diante de Deus. Esse seria o momento de nós buscarmos a presença do Espírito Santo, de nos unir com a presença do Espírito Santo e ouvirmos a voz de Deus. Esse seria um tempo em que a igreja se aproxima mais de Deus, estar mais perto de Deus. Porque quando Elias esteve mais perto de Deus, ele se tornou a palavra. E se nós estivermos mais perto de Deus, nós nos tornaremos a palavra nestes dias em que nós estamos a ver. Somente será arrebatada a noiva a palavra.
zakwatulidwa na mwali A fala. noiva, a palavra será arrebatada nesses últimos Na dias. mwali fala zakwatulidwa siku zino Faça um zimalizira. levantamento de sua vida Fufuza pa e moyo veja wako. se você está certo diante de Deus ou não. Uona pendo wepo kulungama pamaso pa Você Mungu conhece pembeni. melhor a sua vida. Wepo ndio udziwa bunobuno moyo wako. Agora ainda temos a chance da salvação. Tabano kana mpata wa chipulumuso. É um momento decisivo estes dias em que nós estamos a ver. Nthawi mwino yakufunika kwene pa tsiku zomwe tikuchita zino. É o momento de deixar todas as Nthawi brincadeiras. yakusiya kasuwana kalikense. Estarmos em sinceridade. É um coração contrito, Na mtima rendido a watupo. Deus em Watupo todos os kupereka sentidos, kwa Mulungu mbali zense. achado no seu posto de dever, Kufaniwa mpambuto yako ya basi. qualificado diante de Deus Pamoja uchene e mabasa termos ya Mulungu. confiança diante de Deus. Kana kuhilo pamaso pa Deus Mulungu. confiando em nós como Deus confiou a Jó Kulupira ifani e kaluka enviou a kulupira Satanás Jó. para que o pudesse tentar. Anatumira Mas Satanás Jó kwa não Yesu. foi vencido. Tsono Jó alimekundidwa. Esse deveria ser o seu desejo. Wewe kakhala chifundo chako mbale. Que Deus vos abençoe Mulungu akusimbeni. enquanto o pastor vem. Wabusa alubwera. Moldame e faz-me segundo a tua vontade. Enquanto eu espero, rendido e quieto, seja como tu queres, Senhor, seja como tu queres, mantém sobre o meu ser absoluto controle. Molda-me e faz-me segundo a tua vontade. Enquanto eu espero, rendido. Foi precisamente naquele momento Idakhaliratu nthawi yoyire. quando Tito estava prestes a assolar Jerusalém. Ndipo Tito akhala sala pang'ono yakuti akazungulire Jerusalemu. Mas antes dele assolar, Tsono iye akanati kuyizungulira. o homem de tinteiro, o próprio Senhor Jesus, Mwamuna wa mtoto cha iye mbuya Yesu Kristu. veio e chamou um povo adabwera chemera mbumba ibodzi. para que deixasse as denominações atuais. Kuti asiye bzipembedzo bza lero. Pedro deixou a sua igreja, Petro asiye igreja yace. os demais deixaram as suas igrejas, Anango adasiya magreja yawo. seguiram a mensagem da hora. Adatewera mensaje ya nthawi. Quando chegaram seguindo a mensagem, Ndipo adabwera achitewera mensaje. chegou-se um momento em que tinham que ser selados, Inadzafika nthawi mzikafunika kuti atsimikizidwe. como uma figura daquilo que aconteceria nos últimos dias. Ngati lato achite tongadzachitika ntsiku zino zakumalizira. O mesmo Jesus que veio para chamar um povo Jesu mbodzibodzi mabadza chimene mbumba ibodzi. antes de Tito, Tito akanati kubwera. é o mesmo que veio nos chamar através da mensagem da hora. Mbodzibodzi mabadza mchemera kupitira mensaje ya nthawi. Eu deixei a minha igreja, Ndasiya igreja yangu. você deixou a sua igreja. Ndipo asiyambe igreja yako. Estamos aqui para receber o batismo do Espírito Santo. Mbalizo bwa mzimu wakuchena. O batismo do Espírito Santo é para mim, Mbalizo mzimu wakuchena mbwangu ine bano. é para você.
makombo iwepo. É uma promessa Malonje que nos diz respeito. yomwe yakutikhudza. Ele está interessado em me dar, está interessado em te dar. Yakutamandira kuti andipase kulo kuti akupase. Você tem simplesmente uma única obrigação: Iwepo aceitá-lo chikakamiza chibodzi kuvuma. e dizer: Senhor, eu aceito que a promessa é minha. Ndipani kuvuma uli malonje ngangu. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Ndadzodza mzimu wangu pa nyama Se ensene. você ainda é carne, tem direito do Iwepo batismo do ndiwe Espírito nyama Santo. una udindo kwa mzimu wakuchena. Isso que nós estamos a fazer, o que a pregação faz? Mfano kuti upali dzimba chachiyani. Agita, cria um desejo. Zimbakutekenyesa, zimbakonza nyota. Depois de ter criado o desejo, Pambuyo pakulenga nyota. não deixa passar até que aquele desejo tenha sido cumprido em você. Lenga kulekelera nyotayo kuti ikwanisike muiwepo. Peça-o, Mukumbire, aceite-o muvume, e continue até que alguma mudança tenha acontecido na sua vida. kupitiriza mpaka kuchinja ubodzi kuchitike pa moyo wako. Você vai pensar a respeito dele, Iwepo mkumbukira iye, vai orar a respeito dele, iwepo nkampemba iye, vai jejuar a respeito dele. iwepo nkampembera iye. Porque é verdade que chegar-se a um momento Nzafika nthawi em pafike que nthawi ibodzi yomwe. aquele que está sujo continuará sujo. Ulumana kusvika pitiriza na kusvika kwace. Não haverá intercessão. Padzaoneka lini pomwe khala pakati. Ajuda-me, Senhor, Tithandizeni ndipo mbuya. antes que venha aquele dia que eu possa o receber. Ikanati kufika nthawi ilo bani kwanise kumutambira. Não é isso que você almeja, irmão. Zotezi wewe ungakufuna mbale. Não há nada que será reconhecido naquele dia. Palibe chinango chidzazindikiridwa nthuyo ili. O objetivo da mensagem da hora Chakulinga cha mensaje ya nthawi. é para nos levar para recebermos o batismo do Espírito Chakutitenga Santo tikatambire mzimu wakuchena. e continuar servindo, alimentando Kupitiriza kumutumikira, kumudyesa. o Pai Santo, Baba wakuchena. aquele que conhece o que é melhor para nós. Kuloma ndziwa tumphonza bwino pa pano. Aqui está a mensagem, foi trazida. Iliyapa mensaje iyi yabweresedwa. E, Senhor, os nossos desejos é receber essa promessa. Uya chakulinga chathu chakutambira malonjeya. Ajude-nos, ó Pai, que isso possa começar algo em nós, Thandizeni Baba kuti tiunganize kumetsa chinthu que muife pano. continuará